Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão e da plataforma Gonçalves Dias. Estou mais uma vez com vocês aqui na TV Educação para mais uma aula de matemática direcionada aos nossos alunos da terceira série do ensino médio. Galera aí que está se preparando para fazer Enem no final do ano, está aí na reta final dos estudos, né? E hoje a gente vai começar um assunto muito importante, né? Que se a gente for assim elencar os assuntos que mais caem nas provas do Enem, esse é o assunto carro-chefe, que é porcentagem. Tá? Porcentagem é um assunto que cai muitas questões sobre porcentagem. Não só simplesmente pela porcentagem, mas também você pode estar estudando uma questão que tem outro assunto da matemática, por exemplo, progressão aritmética. Pode ser que numa questão de progressão aritmética eles abordam as questões percentuais, tragam a porcentagem. Tá? Então a gente tem que ter muita atenção. É um assunto que nessa edição do Enem caiu bastante, certo? Então é um assunto obrigatório para o aluno da terceira série. Então quero que vocês tenham muita atenção, acompanhe todas as aulas. Tá? A gente vai responder muitas questões aí do Enem sobre esse assunto. Tá? E a gente vai iniciar hoje falar de porcentagem, desde o início, o que é uma porcentagem, como é que eu transformo uma porcentagem em fração, em número decimal, como é que eu faço o cálculo de um percentual, né? Como é que eu posso resolver um problema utilizando a regra de 3, né? Até com dados percentuais. Além disso, a gente vai falar de fator de atualização nas outras aulas, aumentos, descontos, aumentos e descontos sucessivos, certo? Então a gente vai fazer uma abordagem geral sobre esse assunto, né, focando nas questões do Enem. Beleza, galerinha? Então vem comigo. Conceito de porcentagem é o assunto da aula de hoje. Galera, por que porcentagem é uma questão que o Enem aborda bastante? Porque está na nossa vida, né, gente? A gente vai, não tem como a gente ler um telejornal, ou ler uma revista, ou é mesmo andar pela rua que você não vê dados percentuais. Tá? O percentual é uma maneira muito fácil de você conseguir quantificar. Você tem uma noção, quando fala de 80%, 90%, 5%, então você já tem uma noção de quantidade quando se fala em porcentagem. Então é um assunto que está no nosso dia a dia, está na nossa vida. E o Enem ele traz essas questões que estão mais próximas do nosso dia a dia. Okay? Então você olha, por exemplo, uma notícia. A desigualdade regional cresce 11%. Coloquei isso aqui de notícias que eu tirei de jornais, de revista. Tá? Preço do combustível cresce 12%, aumenta 12%, tem um reajuste. Tá? Produção industrial cresce 8% em 2020. Então, você percebe que os dados, as informações, muitas das vezes se usa a questão do percentual, além da questão da matemática financeira, né, turma? Cálculo de juros, cálculo de aumento, de desconto. Então, algo que está muito perto da gente, a gente tem que saber. Tem coisas da matemática que está no nosso dia a dia, que é importante que a gente saiba, não só para você fazer uma prova do Enem, mas para a sua vida. Beleza? Então, olha só. Então, qual a definição? O que chamamos de percentual? O que é a porcentagem? Tá? Então, chamamos de porcentagem, porcentagem ou percentagem, tá, galera? Por cento, uma fração, tá? O percentual é uma fração, a fração tem por finalidade representar a parte de um inteiro, de denominador 100, certo? Então a porcentagem ela serve para você representar a parte de um inteiro. E o denominador de uma fração, ele considera quantas partes aquele inteiro foi dividido. Então a ideia do percentual é isso. Por exemplo, o que significa 30%? 30% é 30 partes de um inteiro que foi dividido em 100. Tá? O que é 25%? É 25 partes de um inteiro que foi dividido em 100. O que é 90%? São 90 partes de um inteiro que foi dividido em 100. Por que se usa o 100? Porque o 100 é muito fácil de você usar em cálculos, né?
Você não precisa nem armar conta para fazer operações com 100. Certo? Então, a percentual, ele considera que o inteiro ele é dividido em 100 partes. Então, quando você tem um percentual P% qualquer, esse P% representa P sobre 100. Certo? Então, como eu falei, se você tem 30%, tá? Essa simbologia aqui, você tem 30 partes de algo que foi dividido em 100. 30 partes de 100. Tá? Se você tem 72%, 72% significa uma fração 72 sobre 100. O que significa 72 centésimos? 72 partes de algo que foi dividido em 100. E assim sucessivamente. Tá? 5%. 5% é igual a 5 sobre 100. Beleza? Então, a gente entende por porcentagem uma fração cujo denominador é 100. Beleza? Para efeito de cálculo, galera, é bem importante você saber transformar o percentual em fração que a gente está fazendo aqui e também em número decimal. Tá? Porque muitas das vezes, quando eu vou fazer o cálculo da porcentagem, saber quanto é 30% de um valor, eu preciso fazer isso transformando esse percentual ou em fração ou em número decimal. Tá? Então é importante que a gente saiba fazer essas conversões. Okay? Então, por exemplo, se eu tenho, nós já sabemos aqui, 15%. Vamos transformar esses números em fração, depois vamos transformar esses números aí em decimal. Olha só. Então, 15%, a gente já sabe que 15% é 15 sobre 100. 15 partes de 100. E você pode também transformar isso em decimal. 15 sobre 100, 15 dividido por 100, basta você correr essa vírgula duas casas para a esquerda. Ó. Então, isso aqui é 0,15. Então, 0,15 representa 15%. Tá? 30%, 30 sobre 100. Certo? 30 sobre 100. 30 sobre 100 significa 0,30. Certo? 17%. 17 sobre 100. Em decimal, 0,17. Beleza? 10%. 10 sobre 100. 10 sobre 100 é 0,10. Certinho? Agora, só tome cuidado com os percentuais de 1 até 9. Porque você só tem um dígito, né? E aí você tem que correr a casa duas vezes. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, 8% é 8 sobre 100. Ó. Quando você dividir 8 por 100, você tem que correr duas casas para a esquerda. Só que só tem uma casa para correr. Então, você tem que acrescentar um zero. Tá? Então, 8% é 0,08. Tome cuidado. Porque se você botar 0,8, você está representando 80%. Tá? Então, 5%, ó, 5 sobre 100. Transformando em decimal, é 0,05. Certo? E assim sucessivamente, né, galera? 4%. 4 sobre 100, que é igual a 0,04. Tá? Então, assim você faz a conversão, transformando aí porcentagem em números racionais, em fração ou decimal. Sim, turma, como é que eu faço então para calcular o percentual de um determinado valor? Tá? Eu quero saber, por exemplo, quanto é 5% de R$300. Tá? Olha, como você calcula a fração de um determinado valor? 5% de 300, o que eu vou fazer? Você vai dividir o número pelo percentual transformado em fração ou em decimal. Então, 5% de 300 é 5 sobre 100 multiplicado por 300. Certo? O que você pode fazer aí? Você pode cortar aqui, ó, 2 zeros, ó, tá? Multiplica o 5 pelo 3, ó, aí você obter 15. 15 reais. Beleza? 4% de 1.500 laranjas.
Vou multiplicar esse 4% por 1.500. Tá? Então, vai ficar 4 sobre 100. Ou então, turma, você pode tanto fazer isso, como multiplicar 1.500 por 0,04. Essa multiplicação que você faz do percentual pelo número, pode ser o percentual na forma de fração, ou pode ser o percentual na forma de número decimal. Tanto faz. Então, olha só. Nesse caso aqui, você corta, ó, 2 zeros, fica 60. 60 laranjas. Beleza? Muito bem. O 28%, vamos fazer isso aqui de uma outra forma. Eu quero calcular 28% de 750. Eu posso botar 28 sobre 100 multiplicado por 750, ou então eu posso transformar o 28% em decimal. Tá? Se você tem mais facilidade de trabalhar com decimal, transforma em decimais. 28% é 0,28. Então você pega 0,28 e multiplica por 750. Se você fizer isso, você vai encontrar 210. Ó. Então, 28% de 750 alunos são 210 alunos. Tá? Quanto é 88% de 12 mil parafusos? Então, eu vou pegar esse 0,88, que é esse percentual transformado em decimal, multiplicado por 12 mil. Certo? Se você fizer essa continha aí, você vai encontrar 10.560. Tá? Então, toda vez que você desejar calcular o percentual de um valor, quanto é 15%, quanto é 13%, quanto é 17%, eu vou ter que transformar o percentual em decimal e multiplicar pelo valor. O processo é assim, né? Então vamos aqui para a próxima. Existe também a possibilidade, galera, de você usar uma regra de 3. Eu posso resolver problemas de porcentagem usando regra de 3, porque existe uma relação diretamente proporcional. Então eu coloquei alguns problemas aqui bastante simples, para a gente ver que dá para você resolver um problema de porcentagem usando aí regra de 3. Olha só, essa primeira questão aí, esse primeiro exemplo aqui. Olha só. Exemplo 1. Numa classe de 40 alunos, 36 foram aprovados. Qual a porcentagem de aprovados? Ó, como é que você pode fazer isso aqui? Você vai colocar aqui a quantidade de alunos, e aqui o percentual. São as minhas grandezas. Certo? Então, vamos ver aqui. Usando regra de 3, que a gente estudou aí em aulas anteriores. Olha, se a classe tem 40 alunos, que é o total, esse 40 você vai associar com quantos por cento? Então, esse 40 aqui, ó, eu vou associar com 100%. 40 é meu 100%. Certo? Ele quis que 36 foram aprovados. Então, ele quer saber o percentual de aprovados. Ou seja, esses 36 alunos, eles representam quantos por cento? Eu não sei, eu coloco X. Ó. Certo? Então, isso aqui vira uma proporção direta, né? Essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, você pode multiplicar ó, meio pelos extremos. Então, você vai ter 40x igual a 3.600. É isso? A x vai ser igual a 3.600 dividido por 40. Se você fizer essa conta, você vai encontrar que aqui vai ser 90%. Ou seja, esses 36 alunos, eles representam aí 90% dos alunos. Tá? Então, usei uma regra de 3 para resolver. Vamos ver aqui esse exemplo 2. Ó, numa classe, 5% dos alunos foram reprovados.
o que corresponde a 3 alunos. Quantos alunos há nessa escola? Então, mais uma vez, vou colocar aqui os alunos e aqui o percentual. Certo? Percentual. Essas aqui são as grandezas que estão sendo relacionadas aí no problema. Olha só. A informação que ele dá é que 5% corresponde a 3 alunos. Então, 3 alunos corresponde a um percentual de 5%. Galera, se ele quer o total de alunos, ele quer um total referente a quantos por cento? Se é o total é 100%. Então, quantos alunos representariam os 100%? Eu não sei, ó. Aí eu coloco aqui que é X. Beleza? E aí você vai ter 5x, fazendo aqui meio pelos extremos, ó. Eu vou ter 5x igual a 300. X igual a 60. Então, 60 alunos. Essa turma aí tem 60 alunos. Beleza? Então, vamos agora ver esse exemplo 3. Para finalizar. Olha só. Uma loja oferece 15% de desconto no pagamento à vista. Uma pessoa pagou R$160 por um terno. Qual é o valor desse terno aí? Quanto é o valor original? Olha só. Então veja bem. Então você tem o valor em reais e o percentual. O valor em reais e o percentual. Então olha só, o que ele diz aqui? 15%, ele pagou 15%. Isso que equivale a R$170. Ele pagou R$170 com desconto de 15%. Então, o que acontece aqui? Ó? Esses R$170 corresponde a quantos por cento do valor original? Ora, corresponde a 85%. Porque era 100%. Né? Se você tira 15%, você vai ter quanto? 85%. Certo? Então, olha só. R$170, isso aqui refere-se a apenas 85% do valor. Certo? Então, o que acontece aí? Ele quer saber o seguinte. Quanto é o valor original? Então, ele quer saber, galera, quanto é os 100%. Tá? Ele quer saber quanto é o 100%. Então, 100% equivale a X. Beleza? Então, você pode fazer produto dos meios pelo produto dos extremos. Vai ficar 85x (170) 17.000. Certo? Então, esse x vai ser igual a 17.000 dividido por 85. Certo? Então, se você analisar aqui, ó, fazer essa divisão, o x ele vai ser igual a R$200. R$200. Certo? Então, esse é o valor da mercadoria original, né? R$200 originalmente. Certo? Então, a gente tem que prestar bem atenção, porque às vezes a questão fala, por exemplo, ele fala, a mercadoria com aumento de 15% passou a ser quanto? Com aumento de 15% passou a ser R$200. Então, qual o percentual que você associa esses R$200? Ora, se o valor original é 100%, tá? Se algo sofreu um aumento de 15%, em termos percentuais, esse valor vai passar a ser 115%. E para saber o valor original é 100%. Certo? Então a gente tem que ter noção. Nesse caso aqui foi um problema de desconto. Os R$170, eles foram com desconto de 15%.
Beleza, galera? Então, começamos a questão de porcentagem aqui, muito importante para as questões do Enem, viu? Abraço a todos, até mais.